Acaba de ser editada a coleção Santos e Milagres. São textos traduzidos do latim sobre os santos anteriores à fundação da nacionalidade portuguesa. Um trabalho que pretende trazer ao conhecimento público a importância dos santos, que dão nome a fortes, a estações, a castelos e elevadores que todos conhecemos. O Forte de São Julião, a freguesia de São Sebastião, o Castelo de São Jorge, são muito conhecidos, mas a maioria ignora que os santos que lhes dão nome foram e são verdadeiros marcos da cidade de Lisboa. Reavivar o seu significado é a razão de ser de uma coleção que integra 12 volumes e cujo coordenador é o professor Paulo Farmhouse Alberto, que está aqui comigo nesta edição da manhã. Olá, bom dia. Bom dia. Quem são estes santos? Como é que foram escolhidos? Ora bem, estes santos foram escolhidos no âmbito dos projetos de investigação do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Há muitos anos que realmente fazemos investigação de topo. Há coisa de uns 2 anos pensámos, pelas circunstâncias, que devíamos pôr um pouco do nosso saber e do nosso esforço ao serviço de todos e de um público mais alargado. Pensámos que um dos temas que poderia interessar a todos nós seria marcos, como disse, digamos, da geografia cultural da nossa cidade de Lisboa e do sul do país, não é apenas a cidade de Lisboa, e pensámos então nestes santos. O que os une a todos é serem santos ou mártires que viveram no tempo do Império Romano, na parte final do Império Romano, e que tiveram um culto e tiveram uma literatura aqui na nossa península hispânica, muito antes de Portugal ser Portugal. Isto é, naturalmente que antes de sermos Portugal fomos outras coisas, fomos parte... Espanha, não é? Espanha, parte árabes, parte visigodos, parte romanos, e por isso resolvemos ir buscar algo que está nos fundamentos da nossa própria identidade e cultura. Esses santos são santos do final do Império, como eu disse, são do século IV e pouco... Como é que as coisas aconteciam nessa altura? Como é que se definiam os santos e os mártires? Há alguma confusão, porque muitos santos também eram mártires nestes tempos, não é? Sim, a maior parte dos santos destes tempos são mártires. E, aliás, desta coleção, não fiz de cor, mas eu creio que todos serão mártires. Correspondem, no fundo, ao início da cristandade como nós a conhecemos. Quem é que definia nessa altura a santidade dos seres humanos? Já era o Vaticano? Já era o Papa? Não havia Papa nem Vaticano ainda, mas havia o povo que cultuava os seus filhos da sua terra, que tinham prestado provas, digamos, de paradigma de vida cristã. Todos estes santos, muitos deles são santos hispânicos e correspondem a um ano famoso na história do Império Romano, que são os anos da grande perseguição do ano 304. Essa perseguição era uma perseguição, digamos, foi a última tentativa do imperador, que ainda não era cristão neste caso, de tentar impedir o alastramento do culto cristão no Império Romano, e em função disso, mandou emitir vários edictos. Mandou matar uma série de fez 4 leis importantes e as leis obrigavam um conjunto de requisitos. Quem não queria obedecer esses requisitos, como por exemplo cultuar aos deuses pagãos e cultuar ao próprio imperador, naturalmente sofria as suas penalidades, que poderiam ir até à morte, à tortura e à morte. Nem todos os mártires, por coincidência, morreram. O caso de Santa Eulália, o caso de Santa Engrácia, que está aqui num destes volumes, por exemplo, ela sobrevive. É uma coisa extraordinária. Foi torturada de uma forma absurda e sobrevive. É claro que muito destas torturas e destes sofrimentos foram criados ao longo da literatura que se foi estabelecendo. Há uma tradição oral que diz que aconteceu assim. Exatamente. Não temos provas factuais de que terá acontecido, é isso? Em alguns casos teremos provas de que realmente existiram essas personagens e que sofreram penalidades gravíssimas, inclusive dando a vida. Noutras podem ser um pouco mais fantasiosas. O caso, por exemplo, de Santa Eulália, que está aqui, a tradição diz que há 2, que provavelmente é só uma. Mas isto, no fundo, pouco importa, digamos, tanto para o culto como para a história da filologia latina, que é aquilo que me ocupa mais, porque o que importa é que se criou uma tradição literária. Literatura essa que, por vezes, era uma literatura litúrgica, isto é, era uma literatura que se usava na missa e no ofício, outros casos não. Era apenas uma literatura de prosa e poesia que se fazia em torno destes paradigmas de uma vida cristã. Os textos escolhidos são textos geralmente escritos entre o século V e o século VII, ou seja, pouco depois dos acontecimentos que teriam ocorrido,
e, de preferência, também preferimos textos que tenham sido escritos aqui na nossa Península Hispânica, ou seja, quando nós éramos o reino visigodo. Poesia e prosa, Exatamente. não é? São textos facilmente inteligíveis ou não? Bom, para um leigo nesta matéria. Eu creio que sim, na seleção que nós fizemos. Naturalmente, o que temos aqui nos volumes são as traduções para português dos textos que estão escritos em latim. Claro, naturalmente. E nem sempre os textos em latim são dos mais fáceis, mas a tradução, eu creio que tentámos, os autores dos volumes, e eu como coordenador-geral, tentámos torná-los o mais atraentes e o mais fiéis, naturalmente, uma fidelidade draconiana, mas tentámos torná-los apetitosos para quem queira ler sobre estas personagens. Como disse há pouco, e disse muito bem, aliás, muitas delas, ou eu diria todas elas, nós os conhecemos, desde que nascemos, desde que somos miúdos aqui em Lisboa e em Portugal. São Jorge, falávamos há bocadinho disso. Exatamente. Mas qual é o seu santo preferido desta época, desta coleção? Não sei. Talvez eu diria São Vicente, porque não só fui autor do livro, mas que é um santo que há muito me atrai, é um santo do padroeiro de Lisboa e, portanto, é um dos santos mais importantes. E, por outro lado, é um santo que também tem uma tradição literária imensa. O que está no volume é apenas uma seleção destes textos, deste período mais antigo, mas há muito mais, há uma literatura imensa, não é? E a cidade de Lisboa tem imenso. E quem foi este santo, São Vicente? Bom, segundo a tradição e segundo contam os textos que estão contidos no volume, era um diácono, justamente no ano 304 e... O que era um diácono? Portanto, era um clérigo que ajudava o bispo, neste caso. E ele e o bispo são os dois presos para serem interrogados e depois, mais tarde, ele, como é normal em todas estas vidas, todas estas textos de prosa, sobretudo, ele tem um diálogo terrível com o seu inquiridor, esse, sim, de historicidade duvidosa, e depois acaba por ser torturado e acaba por morrer durante a tortura. É um caso extraordinário de simbiose de várias tradições, porque o que reza ali a lenda é que ele é de Saragossa, da cidade de Saragossa, onde exerce, é torturado em Saragossa e no dia a seguir vai morrer a Valência, o que é manifestamente absurdo pela geografia que nós conhecemos. E depois, mais tarde, vem parar a Lisboa, depois de um percurso bastante atribulado, no século XII vem parar a Lisboa. Por isso talvez seja o santo que me agrada, mas todos eles me encantam muito. Em tempos tive um grande interesse por Santo Engrácia, que está ali num dos volumes também, e todos eles me encantam. É curioso, são tanto santas como santos, não é? Exatamente. Não há aqui uma diferença de género. Não há nenhuma diferença de género. Também não fiz a estatística porque são 12 volumes e correspondem a 18 santos, por várias razões. E não fiz uma estatística se são mais... nem pensei nisso. Porque também coexistem na história sem essa diferença, não é? Sim. Há tantos mártires de um lado como do outro, aliás, de idades diferentes, de proveniências diferentes. Eu creio que sim. Eles só acabam por ser uns exemplos para o mundo cristão, não é? É aquilo que um mártir ou um santo... É isso que quer dizer mártir, inclusivamente em grego, não é? Quer dizer testemunha. É o que quer dizer a palavra. E eles, no fundo, tentam testemunhar a sua fé nesse período difícil para eles, porque o ano 304, que é o caso de todos os que estão aqui nestes volumes, o ano 304 é um ano de grande perseguição, é a última. E a partir daí, o Império Romano torna-se um Império Cristão. E, digamos, quando os meus alunos, nas minhas aulas, me perguntam qual era a religião dos romanos, eu lhes digo, é o cristianismo, não há outra. Porque como império só pode ser o cristianismo. Foi um gosto conversar consigo sobre estes santos anteriores à nacionalidade. Obrigada, bom dia. Muito obrigado, eu. Da Austrália.